Olá, turminhas! Hoje nós daremos início ao nosso capítulo 15 da apostila 4 de Ciências. No capítulo 14, nós vimos um pouquinho, sobre esse impasse que sempre existiu sobre a forma do nosso planeta, Os povos antigos acreditavam que o nosso planeta fosse plano, e aí foram milhares de anos até alguns cientistas comprovarem mesmo, alguns estudiosos comprovarem a esfericidade do nosso planeta. Nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos da Terra. Vocês se lembram o que é uma abóbada celeste? Vocês já devem ter ouvido esse termo nos anos anteriores. Vocês já pararam para observar o movimento do Sol ao longo do dia? Ou então, se a trajetória desse Sol no céu é a mesma em qualquer lugar? E ainda, será que ela é igual todos os dias? Bom, de qualquer ponto da superfície do nosso planeta, o Sol vai surgir sempre no horizonte do lado leste, de manhã. E ele se movimenta nessa abóbada celeste aí até chegar ao lado oeste do horizonte onde ele se põe. Essa trajetória aparente do Sol ao longo do dia, ela pode ser observada indiretamente pelas sombras. Em qual horário a sua sombra parece, em alguns horários a sombra parece maior, em alguns horários ela parece menor, em outros horários ela parece mais longa, outros horários ela parece mais curta. Nesse capítulo nós vamos estudar essa e outras questões e compreender como que a ciência explica o nascer e o pôr do sol. Nós também vamos estudar a relação da Terra, entre a Terra e o Sol, e como que essa relação aí explica as estações do ano e o porquê que o céu noturno é diferente em cada estação. Tá bom? Então esses assuntos serão vistos aí nesse capítulo. Aqui eu tenho uma imagem dessa abóbada celeste. A abóbada celeste nada mais é, gente, do que o nosso céu. É aquilo que nós vemos quando nós olhamos para o alto. Durante o dia nós vemos um céu azulado, com algumas nuvens, às vezes o sol. E à noite, aí as estrelas e a lua. Tá? Então, quando observado da superfície da Terra, o céu ele parece encurvar-se sobre as pessoas. É como se ele fosse uma cúpula mesmo. E é exatamente essa representação, essa cúpula aí em forma de meia esfera, que recebe o nome de abóbada celeste. Então aqui, olha, dá pra gente ver bem isso, essa representação aí dessa abóbada celeste. É importante, antes da gente falar sobre esse movimento do nosso planeta, nós lembrarmos dos pontos cardeais. Vocês se lembram disso? O norte, o sul, o leste e o oeste. Por que é importante a gente ter isso em mente? Porque, como eu disse, o Sol ele sempre vai nascer do lado leste e vai fazer esse movimento circular, acompanhando aí essa abóbada celeste até se pôr do lado oeste. Então, o instante em que o Sol alcança o ponto mais alto da sua trajetória no céu, aqui nessa figura marcado aqui pelo ponto P, é chamado de meio-dia solar, tá bom? E observando a posição do Sol em relação a esse ponto P, é possível descobrir se a imagem representa um horário durante a manhã ou durante a tarde, tá? Então, se fosse de manhã, o Sol estaria antes desse ponto P. Agora, como ele está localizado aqui, nós sabemos que ele está, então, mostrando aí a parte da tarde, porque ele já está indo em direção aonde ele se põe aí no oeste. A rotação da Terra. É lógico que hoje, vocês já ouviram falar muito sobre o movimento de rotação, sobre o movimento de translação. Vamos recordar só um pouquinho aí. Como que nós sabemos se um objeto está se movendo? Bom, se o objeto está parado, se você está parado e o objeto se move, é fácil identificar o movimento, não é? Nós vamos perceber que o objeto está se afastando ou se aproximando. Agora, quando você está dentro de um carro em movimento, a distância entre você e o carro não se altera. Você está parado em relação ao carro. Mas quando nós olhamos pela janela o carro em movimento, a paisagem lá fora ela não parece que está se movendo em sentido contrário, como está mostrando nessa imagem aí. Então, de acordo com a ciência, o movimento ele é sempre relativo, ou seja, para dizer se um objeto está ou não em movimento, nós precisamos observar a sua posição em relação a um ponto de referência, ou seja, a um referencial.
E a utilização de um referencial é também importante quando nós estudamos os movimentos dos astros celestes. Então, nós precisamos ter aí um referencial, né? Quando nós temos como referência a nossa localização na superfície da Terra, nós vemos o Sol surgir pela manhã, né, no nascente e atravessar o céu em direção ao poente ao longo do dia. Então, assim, é como se o Sol ele estivesse se movendo nessa abóbada celeste, não é? Mas essa trajetória ela é chamada de movimento aparente diário do Sol. Ou seja, porque o Sol ele não gira em torno da Terra, né? É o planeta que está em constante rotação, ou seja, ele gira em torno de si mesmo. Então, o que faz parecer com que o Sol se move no céu do mesmo modo como uma pessoa quando está dentro do carro, né? Então, quando a pessoa está dentro do carro, ela tem essa sensação de que as coisas lá fora estão se movimentando. E é isso que acontece quando nós observamos o Sol ao longo do dia, né? Nós temos essa impressão de que o Sol está se movimentando, mas na verdade somos nós. Então, a rotação da Terra, ela é o giro em que o planeta faz em torno de si mesmo e acontece no sentido contrário ao movimento aparente do Sol no céu, né? Ele acontece do oeste para o leste. Então é como nessa imagem aqui, olha. Tá vendo? Olha, eu tenho aqui o Sol, os raios solares incidindo e aqui o planeta fazendo esse movimento de rotação, ó. Tá vendo que ele tá girando em sentido contrário? Aqui, olha, essa setinha aqui mostra bem isso, ó. E é isso que vai determinar, então, esse movimento de rotação, é que vai determinar o dia e a noite, né? Aqui nessa figura, olha, o eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária ligeiramente inclinada em relação à sua órbita ao redor do Sol. A setinha vermelha aqui indica o sentido de rotação de oeste para leste. E nessa figura, é lógico, a distância e o tamanho entre o Sol e a Terra não estão proporcionais, né? É só uma imagem fantasia aí para a gente ter uma ideia do que acontece. Então, o mais importante é a gente saber que o movimento de rotação é que determina, então, o dia e a noite. A inclinação do arco descrito pelo Sol na abóbada celeste. Como visto anteriormente, a trajetória do Sol na abóbada celeste, em forma de arco, possui determinada inclinação. Em lugares sobre a linha do Equador, lembram da linha do Equador? Aquela linha imaginária que nós temos aqui separando o nosso planeta em dois hemisférios, em hemisfério norte e hemisfério sul? Então, esse arco percorrido pelo Sol não é inclinado. Lembre-se de que ele é uma linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios, como eu acabei de falar. E quanto aos lugares que não estão localizados na linha do Equador? Bom, nesses lugares, a trajetória do Sol no céu pode ser inclinada para um lado ou para o outro, dependendo do hemisfério em que fica o lugar onde se observa o movimento do Sol. Então, é o que nós vemos nessas imagens aqui. Tá? Então, o arco no hemisfério sul lá aparece inclinado, na linha do Equador ela aparece perpendicular e no hemisfério norte ela aparece lá também mais inclinada. Essas figuras mostram a trajetória do Sol na abóbada celeste em 3 diferentes pontos da superfície da Terra para o mesmo dia do ano. Então, olha lá, a posição do Sol ela também vai mudar diferente, dependendo aí dessa localização. Quanto mais o observador se afasta da linha do Equador, mais inclinado é o arco que o Sol descreve na abóbada celeste. Ou seja, em cidades mais distantes da linha imaginária, né, da linha do Equador, a trajetória descrita pelo Sol no céu vai ficando mais encurvada. O movimento aparente anual do Sol. Amanhece o dia e você percebe que o Sol está surgindo no horizonte, localizado bem ao centro da janela do seu quarto. Será que todos os dias o Sol nasce exatamente no mesmo ponto? Se você repetir essa observação em diferentes épocas do ano, vocês vão descobrir que o Sol nasce sempre no lado leste do horizonte, mas não no mesmo ponto. E o mesmo acontece com o poente, né, no lado oeste. Nós temos aqui nessa sequência ilustrações que mostram aí esse poente em diferentes meses na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, olha lá,
na imagem 1, ele está se pondo, olha, é o mesmo lugar, né? Só que olha lá como o Sol ele vai mudando de posição ao longo do ano. Tá? Essa ilustração aí é baseada em observações do pôr do Sol, como eu disse, em Porto Alegre, em diferentes épocas do ano. Os números registrados na figura identificam construções tomadas como referências para identificar a mudança do local do poente aí ao longo dos meses. Dá para a gente ver claramente nessas imagens essa mudança. Bom, observações como as representações nas figuras anteriores são feitas desde a antiguidade, quando os povos já identificavam que o movimento dos pontos correspondentes ao nascente e ao poente no horizonte com o passar dos dias acarretava o movimento do arco que o Sol descrevia na abóbada celeste. Também era observado que em um mesmo horário, a inclinação com a qual a luz do Sol incidia sobre uma superfície se modificava com o passar dos dias, relacionando-se à alteração do clima, na vegetação e na fauna. Bom, devido ao movimento do arco que o Sol descreve na abóbada celeste ao longo do ano, existem 2 dias em que o nascente e o poente ficam exatamente sobre os pontos cardeais leste e oeste, representativamente, e isso ocorre apenas em locais que estão entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Para locais que ficam sobre esses trópicos, isso acontece apenas um dia do ano. Nas demais regiões do planeta, isso nunca acontece. Com base nesse movimento, foram estabelecidas as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Hoje está tudo bagunçado, né, gente? Hoje nós temos as 4 estações aí num único dia. Nessa figura aí, nós podemos observar os arcos descritos pelo Sol nos dias que determinam o início de cada estação para uma pessoa localizada na linha do Equador. Tá? Esse ciclo ele se repete todos os anos, por isso é chamado de movimento aparente anual do Sol. Então, ó, no número 1, aqui, olha, nós temos o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. No 2, nós vamos ter o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Em 3, nós temos o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. E em 4, o início da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Gente, isso tudo está relacionado à forma como que o Sol se incide sobre o nosso planeta ao longo do ano. Tá? E aí nós vamos ver que isso também está relacionado ao movimento de translação, tá bom? Então vou parar por aqui e volto para nós continuarmos a próxima aulinha.